Pessoal, a segunda parte do vídeo é sobre o triângulo de velocidades. O triângulo de velocidades ele vai descrever a trajetória e os vetores velocidades das partículas de fluido que atravessam o rotor quando a energia é transferida do fluido para a máquina ou da máquina para o fluido. Para a gente escrever essas relações, a gente tem que estabelecer, um sistema de coordenadas conveniente. Tá? Então, a gente vai usar toda a álgebra vetorial que vocês já aprenderam lá nos primeiros semestres. Então, primeiro a gente tem uma origem, que é esse ponto O. Esse ponto O é a origem de um sistema fixo, certo? E aí a gente tem os três eixos, x, y, z, no sistema cartesiano, certo? E a ideia é trabalhar com um sistema móvel, certo? Eu vou ter um sistema fixo de referência e um sistema móvel. O sistema fixo é XYZ e o sistema móvel XYZ', tá certo? Bom, por que, né? Por que a gente faz essa configuração? Porque a gente precisa considerar que o rotor está girando, certo? Então eu tenho a trajetória da passagem do fluxo através do rotor. Além disso, eu tenho o movimento rotativo do rotor que vai acompanhar o sistema móvel, tá certo? Então, eu tenho o sistema fixo, o sistema móvel, eu tenho um vetor R0 que vai posicionar o sistema móvel em relação ao sistema fixo, né? Então ele sai da origem do sistema fixo e vai para a origem do sistema móvel. E eu tenho um vetor Rzinho que vai da origem do sistema móvel até a posição da partícula de fluido que passa pelo rotor, certo? Então, se eu quiser saber a posição em relação ao sistema fixo, basta eu fazer a soma vetorial de R0 e Rzinho. R0 me posiciona no sistema móvel, Rzinho me relaciona o ponto que eu quero em relação ao sistema móvel, e a soma vetorial dos dois vai me dar a posição da partícula em relação ao sistema fixo, certo? Então, soma vetorial, coisas que vocês já aprenderam lá com o professor Elvésio em álgebra vetorial. E aí, ó, é o nosso sistema em função de um rotor, tá certo? O que acontece, né? Eu tenho a partícula que se desloca através do rotor, então ela entra no sentido axial, atravessa o rotor no sentido radial, no caso de um rotor radial. Posso estudar o mesmo triângulo dentro de um rotor axial ou de um rotor misto. A complexidade dos vetores vai aumentar um pouco, porque passa a ser tridimensional, né? Mas funciona. E o estudo aqui a gente está basicamente pensando num sistema radial, que é o mais simples para entender o conceito. Depois a gente extrapola para outros tipos de rotores, tá? Então o que acontece? O sistema fixo ele fica posicionado na origem aqui do rotor. O sistema móvel, ele teoricamente ele acompanha as pás do rotor da máquina, tá certo? Então eu tenho um movimento de giro, ele vai estar girando aqui, então você tem que considerar a rotação do rotor, né? Porque essa conversão vai me dar aí a trajetória do fluido em relação ao sistema. Pensando em trajetória, quando eu quero velocidade, o que eu faço? Eu vou fazer a derivada em função do tempo para achar a velocidade instantânea em cada posição que eu quiser estudar. Também o conceito da física mecânica. Bom, o ponto verde ali, então, é a minha partícula de fluido. Nesse caso, a partícula já saiu do rotor, já entrou axialmente e atravessou todo o rotor. Lembrando que a trajetória dela vai ser girando, né, e se deslocando radialmente, até ela sair no ponto aqui. Bom, matematicamente, o vetor R, né, eu não coloquei as setinhas ali porque ficou difícil na hora de fazer a formatação da página, mas é o vetor R, que é
a posição absoluta, né? Ou seja, a posição em relação ao sistema absoluto, é igual a posição do sistema relativo, certo? Que é aquele que se move, mais o Rzinho, que é a posição da partícula em relação ao sistema móvel. Portanto, a soma vetorial vai ser essa conta que aparece aí. Mas eu quero triângulo de velocidades, não triângulo de posições. Então, o que a gente faz? Aqui está descrevendo o que é cada um dos termos, né? Então, o R maiúsculo é o vetor posição da partícula fluida, P com relação ao centro O do sistema absoluto. Então, é a posição em relação ao sistema absoluto. O R0 é o vetor posição do centro O', que é do sistema relativo, com relação ao centro O do sistema absoluto. Então, é a posição do sistema relativo em relação ao sistema absoluto. E o Rzinho é o vetor posição da partícula P com relação ao centro O' do sistema relativo, ou seja, é a posição da partícula em relação ao sistema relativo. Vetorialmente eu faço a soma daquela maneira. Para o sistema relativo, no sistema relativo, eu vou ter o módulo e as direções do sistema relativo. Lembrando que o sistema relativo ele se movimenta dentro do rotor, porque o rotor está girando. Então a gente tem que ter em mente isso. Eu tenho o movimento translacional da partícula dentro do rotor, no sentido radial, mas eu tenho o efeito da rotação do rotor também na transmissão dessa energia. Aliás, predominantemente, praticamente, a transferência se dá pela aceleração centrífuga do fluido. Ou seja, a rotação influencia diretamente na transferência de energia, certo? Então, são vetores unitários e componentes do vetor, Então, módulo são os componentes do vetor e o IJK são os vetores unitários. Todos variam no tempo, porque os módulos vão variar conforme o raio muda, E os vetores vão mudar porque a rotação movimenta o sistema relativo. Então, olha, se eu escrever a posição da partícula em relação ao sistema relativo, eu vou colocar esse R', eu vou ter o X', que é o módulo, o Y', que é o vetor unitário, o Y', que é o módulo na direção Y, na direção J', e o Z é o módulo na direção Z, e o K é o vetor unitário nessa posição. E aí, o que eu faço? Eu vou juntar isso lá na equação de cima. Sendo que, para que eu tenha um vetor de velocidades, eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo, certo? Então, se eu derivar o R, eu vou ter um vetor velocidade absoluta do fluido. Lembrando que essa velocidade é uma velocidade em relação ao sistema fixo de referência. Tá certo? Então, dr dt, o dr0 dt vai ser essa derivada aqui, certo? Essa derivada está relacionada ao movimento do rotor, então ao movimento do rotor, e essa derivada está relacionada a uma velocidade que vai ser gerada pela rotação do sistema móvel, tá? Então, quando o rotor está parado, essa velocidade de deslocamento ela é nula, tá? Eu poderia pensar numa velocidade C0, por exemplo, numa embarcação, certo? Num rotor de embarcação ou de uma aeronave, uma hélice de um avião, por exemplo, em que eu tenho um deslocamento. Aí eu considero esse C0. Em máquinas de fluxo, como a gente tem máquinas estacionárias, o rotor só gira, eu não considero esse vetor. Então, essa derivada aqui, essa velocidade C0 vai ser anulada. Bom, e a derivada desse cara aqui, desse dr dt, ele é esse R, quando eu faço a derivada, como o vetor unitário varia porque ele se movimenta no sistema móvel, e as componentes do vetor também variam porque, à medida que o raio muda,
eu tenho valores diferentes de energia fornecidas ao fluido, né? Lembrando que a velocidade absoluta é o raio vezes a velocidade angular, né? Como ele vai se deslocando no raio, eu vou tendo então um aumento de raio, consequentemente um aumento da velocidade do fluxo. Tá? Então é isso que a gente faz aqui. Ó. Eu faço a derivada em função do tempo. Essa derivada em função do tempo, ela é a derivada do produto. Então é o primeiro vezes a derivada do primeiro, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Isso acontece em x, y, z. Isso acontece em y, x e z. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a derivada do produto dessa equação aqui, do R, para eu achar a velocidade. Para eu ter coerência dimensional, para eu substituir aqui. E aí, o que acontece? Como eu tenho uma velocidade angular, ômega, certo? O sistema está girando, o sistema cartesiano móvel está girando, né? O vetor preso vai proporcionar um produto vetorial ômega aqui, né? Como vetor considerado. Então, o que acontece? No sistema que está se deslocando, ou seja, no IJK, eu posso escrever o ômega vezes o vetor para calcular o efeito, né, o produto vetorial aqui da velocidade angular vezes o vetor unitário, que vai me dar essa velocidade absoluta na direção I. O que é essa velocidade no efeito do rotor? É o efeito do giro no aumento de energia do fluido. Certo? Então, eu vou ter esse produto vetorial. E se eu juntar tudo, ó, eu vou ter aqui como uma velocidade relativa da partícula. Certo? Então, eu vou ter uma velocidade que eu vou observar, certo? Se eu tivesse sobre o meu sistema móvel. Esse W seria uma velocidade se eu tivesse sobre o meu sistema móvel girando junto com o sistema móvel. É a derivada do R. Não é a velocidade que eu observo a partir do sistema fixo. Bom, então a gente fica aí ó, com esses termos. Né? O C é a velocidade absoluta da partícula, que é a velocidade que eu vejo em relação ao sistema fixo. O C0 seria a velocidade se a máquina estivesse se deslocando, né? Que funciona quando eu tenho, por exemplo, uma hélice de avião ou uma hélice de embarcação. O W é a velocidade aparente que eu vou ver se eu tivesse sobre o sistema móvel. E esse termo aqui, ele é a relação entre a velocidade angular de giro do rotor e o raio, né, que vai me dar o produto vetorial de origem, a velocidade tangencial U, né, é um vetor U, que é um vetor de giro, que eu vou considerar nessa posição. Então, a velocidade tangencial U é o efeito da rotação vezes o raio do rotor. Tá certo? Então, quando eu substituo esses termos nessa equação, né, eu vou ter uma equação desse tipo. O C, velocidade absoluta, o W aqui é a velocidade relativa e o U é a velocidade tangencial, certo? Efeito da rotação vezes o raio. Então, aqui a gente tem todas as velocidades. E a analogia que a gente faz, né, o livro traz essa analogia, eu acho muito interessante, que é a seguinte. Se você está sobre um sistema fixo, né, então imagina você está num dia de chuva, né, num sistema fixo, você vai observar que a chuva vai cair no sentido vertical, certo? Então, aqui você está sobre o sistema fixo e observando o vetor de velocidades com que a chuva se desloca. Se você estiver sobre um sistema móvel, o que vai acontecer? Você vai ter um deslocamento. Esse deslocamento corresponde à velocidade tangencial, né, dentro do rotor. Então imagina que esteja girando lá dentro do rotor e você esteja sendo deslocado por esse giro, que é o efeito de você estar dentro de um carro num dia de chuva. O que acontece?
O vetor C continua vertical, como se você observasse de fora. O U é a sua velocidade dentro do carro, então você tem aí um sistema móvel em movimento e você está sobre esse sistema móvel. E a composição entre o sistema móvel e o sistema fixo vai te dar o vetor W, que é a velocidade relativa da corrente fluida. É o que você estaria vendo de dentro do carro, ou seja, girando junto com o sistema móvel. Então a impressão que você tem é que a chuva está assim, mas na verdade a chuva está assim. Mas essa percepção é importante porque você tem o deslocamento. Vetorialmente, o que acontece? W mais U, né? Ó, então, o vetor U termina, inicia o vetor W, termina. A soma dos dois é onde começa o vetor U, onde termina o vetor W. Eu vou ter a composição do vetor C. Certo? Então é isso que a gente tem que entender na hora de estudar o triângulo de velocidades. O que acontece numa máquina, né? Então imagina aqui que a gente tenha um rotor, tá? Imagina que isso aqui seja um rotor. O rotor visto frontalmente ele vai ter as pás inclinadas e lateralmente você vai ter a largura das pás. Então vou voltar aqui para a gente entender como que ele vai ser descrito, né? Então aqui, se você olhar de frente, você vai ver aquele desenho, o segundo desenho da direita. Se você olhar de lado, você vai ver a espessura das pás. Então é isso que está representado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui as pás de lado, o fluxo entra axialmente, desvia no rotor e passa radialmente sobre as pás. Aqui o fluxo entra, ele é desviado, ele entra radialmente, ele passa entre as pás e ele sai lá na saída radialmente. Então, o que acontece, né? Se eu tiver sobre o sistema móvel, ou seja, se eu estiver acompanhando a inclinação das pás, eu vou estar vendo o vetor W. O vetor W ele está relacionado à inclinação das pás, certo? Por outro lado, eu vou ter o vetor U. Esse vetor U ele é o vetor relacionado à velocidade tangencial. O que eu faço? Né? Eu calculo, por exemplo, ó, aqui eu vou pegar ó, daqui desse ponto até esse ponto, eu tenho um R. Se eu multiplicar o R vezes a velocidade angular, isso vai me dar o vetor U, certo? Então aqui eu vou ter o vetor U. Ó. Esse vetor U ele é tangente, né, à superfície da pá. O vetor W é aquele que acompanha o movimento do fluido ao longo da geometria da pá. Então esse vetor U ele forma um ângulo tangenciando a inclinação da pá. E pela equação matemática, né, do C é igual a U mais o W, né, o que vai acontecer? Eu vou somar W com U e a resultante vai ser a velocidade C, certo? Aqui a gente tem uma convenção que a gente tem que estabelecer, que é a seguinte: fluido entrando imediatamente no rotor, posição 3. Logo depois que ele percebe a pá, que ele está dentro do rotor, posição 4. Quando ele está na iminência de sair, posição 5. Quando ele está fora do rotor, posição 6. Então, o que acontece? Entrou U4, C4, W4. Saiu o 5, C5, W5. Certo? Veja que aqui ó, eu tenho a posição da partícula na entrada. Qual é a trajetória da partícula? Ela vai sair daqui, vai parar aqui. É o acúmulo do efeito do movimento da partícula no sentido radial, mais o sentido de giro do rotor. Então ele vai passar aqui, depois ele vai sair aqui. Então a partícula que entra nessa posição vai sair nessa posição aqui, certo? Se eu tiver no sistema fixo. Se eu tiver no sistema móvel, eu vou ver a partícula se deslocando aqui junto às pás do rotor. Portanto, o formato, a espessura e o ângulo em que a pá do rotor se desenvolve, ela é fundamental
para que o vetor C4 entre pequenininho aqui na bomba, né, pequena energia cinética, e saia grande aqui, ó. Por que ele sai grande? Porque a velocidade tangencial aumenta, já que o raio aumenta, o raio era 4 curto, passou a ser 5, certo? Então ele vai sair comprido aqui. A inclinação da pá vai tender a maximizar o comprimento desse vetor, e a combinação vetorial das duas, seguindo a equação, vai me dar um vetor C5 muito maior do que o vetor C4 de entrada. O que significa isso? Que eu transferi energia na forma de energia cinética. Eu aumentei a velocidade de saída do fluido. Ou seja, eu transferi energia para que ele saísse mais acelerado, mais veloz. Certo? Bom, outras coisas que são importantes. Eu tenho o ângulo formado entre uma linha tangente aqui ao rotor e a inclinação da pá, que a gente chama de ângulo β5. É um ângulo geométrico, que é de projeto, que você vai definir para que o fluido tenha a maior eficiência possível. E o ângulo α5, esse é o ângulo resultante da combinação entre o U e o W aqui, é a saída desse, a inclinação entre o vetor tangente e o vetor velocidade absoluta. Se eu desenhar isso, tá? A gente geralmente desenha assim, ó. O U5 na horizontal, certo? Vou fazer o U5 aqui, ó. Por exemplo, na saída pode ser o 4 também, certo? Aonde acaba o U5, ó, começa o W5, porque a soma é UW. Então eu vou escrever aqui, né, o UW, né, com uma certa inclinação em relação ao tangente aqui, né? Apesar desse parecer 90 graus, né, ele pode ser um pouquinho inclinado assim, ó. E aí eu vou ter o vetor W. E a combinação dos dois, ó, aonde esse acaba e aonde esse começa, ó, vai ser o vetor C. Então eu tenho um triângulo, que não é um triângulo retângulo, né, com a combinação vetorial dos dois. Isso aqui é essa equação aqui, certo? 4 na entrada, 5 na saída. Alfa e beta, ó, o alfa ele vai estar escrito aqui, alfa, e o beta vai estar escrito aqui, certo? Então esse é o triângulo de velocidades que aqui a gente estava querendo definir. Aqui é a trajetória do fluxo dentro de uma bomba, por exemplo, de um ventilador centrífugo, certo? Pode ser o fluido gasoso ou fluido líquido, o triângulo é o mesmo. E aí a gente tem os pontos. Como eu expliquei, né, o ponto 3 é o ponto de entrada não perturbada, a iminência de entrar. O ponto 4 é logo depois que o fluido entra dentro do rotor, certo? O 5 é na iminência de sair e o 6 é depois que sai, né? O 6 é fora do rotor já, fluido já acelerado. Para uma máquina de fluxo geradora, né, uma bomba, a gente tem toda a denominação aqui, tá? Então não vou repetir, mas tá tudo escritinho aqui. Para uma máquina de fluxo motora, se você pensar aí numa turbina Francis, é semelhante à bomba, porém o sentido do fluxo é oposto. Ele entra pelo diâmetro maior, o fluxo entra pelo diâmetro maior, atravessa o rotor, empurra as pás e sai axialmente no diâmetro menor. Então aí o fluxo, ó, a seta, né, ela é contrária, ela vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Vai entrar por aqui e vai sair axialmente. Então aí a nomenclatura muda, né? O 4 vai ser a entrada e aí vai ser no diâmetro maior, e o 5 vai ser na saída no diâmetro menor. Observe que o C5 é menor do que o C4. Qual que é a ideia da máquina motora? O fluido vai entrar com muita energia cinética, vai entrar rápido, vai passar pelo rotor, vai perder energia e, portanto, vai sair com a sua energia reduzida. Portanto, o vetor C4 tem que ser maior do que o vetor C5. Entra com muita energia, perde, transfere para o rotor e o C5 sai menor. Tá? E classicamente a gente escreve o triângulo de velocidade genérico dessa forma, tá certo? A gente considera um sistema cartesiano específico, bidimensional. Na horizontal, né, por conveniência, ele é o eixo
tangencial, componente tangencial, e no sentido vertical a gente chama de componente meridiana, tá certo? Então meridiana acompanha o sistema vertical, enquanto que o vetor tangencial ali acompanha essa componente tangencial. E aí eu posso fazer decomposição, né? Então veja que a altura do triângulo é a mesma para C e para W, então a componente de C na direção meridiana é igual à componente de W na direção meridiana. Posso decompor o vetor C na direção tangencial, posso decompor o vetor W na direção tangencial. A soma em módulo dos vetores na direção tangencial vai ser igual ao vetor tangencial, né? Em módulo, né? Porque aí tem que subtrair um do outro. E os ângulos formados, né? Lembrando que esse ângulo é um ângulo que é formado pelo vetor da velocidade absoluta em relação à velocidade tangencial. Esse cara ele pode mudar dependendo da condição de funcionamento da máquina. Se a vazão mudar, por exemplo, ele pode mudar. Enquanto que o beta é o ângulo entre o vetor que acompanha a inclinação do rotor e a velocidade tangencial. E esse ângulo ele é fixo para o rotor, certo? É fixo na entrada, é fixo na saída. Ele não muda, ele pode mudar ao longo do desenvolvimento do perfil da pá dentro do rotor, mas ele é fixo, né? A inclinação da pá não muda num rotor radial, a menos que seja um rotor Kaplan, aí pode ser que mude, mas em geral ele não muda, ele vai, no exemplo que a gente fez aí ele não vai mudar. Então ele é fixo e esse é variável. Esse aqui, se eu fechar o registro de uma bomba, ou abrir, ou mudar a rotação, né? Se bem que se eu mudar a rotação também mudo o comprimento do vetor inferior aqui, mas esse aí é o triângulo genérico. E qual é a vantagem de eu estar decompondo, né, na velocidade meridiana e na velocidade tangencial, certo? Na componente tangencial e na componente meridiana. A diferença é que a componente meridiana vai me dar a vazão teórica do fluido através do rotor, certo? Então, por exemplo, se o rotor for puramente radial, né, eu posso calcular a área por onde o fluido passa, certo? Como sendo a casca do rotor, certo? Então essa casca do rotor é a largura do rotor vezes o diâmetro, vezes o π, né? O perímetro vezes a largura do rotor. Então eu consigo calcular, se eu souber o triângulo de velocidades, eu calculo a velocidade meridiana e eu tenho então a vazão teórica que passa pelo rotor em um rotor radial. Em um rotor de fluxo misto, eu posso calcular a área, né, como a passagem do fluido pelo rotor. E aí eu tenho que saber o diâmetro externo e interno, porque ele é de fluxo misto, né, o fluxo não vai passar só radialmente ou só axialmente, certo? E aí eu uso essa fórmula para a área, também uso a velocidade meridiana. Ou se for um rotor axial, né, no rotor axial, imagina aí um ventilador de casa, você vai ter o diâmetro interno do cubo, o diâmetro externo das pás. Então você calcula essa área, que é essa área churada aqui, né? Que é o πd ao quadrado sobre 4, certo? E aí esse b aqui não tem, tá? Tem que deletar esse b aqui. É só isso aqui a área. Vezes cm eu vou ter então a velocidade, a vazão, né? Do escoamento através do rotor. Bom, isso era o que a gente tinha para o triângulo de velocidades. A sugestão é que vocês tentem resolver esse exercício, certo? Então eu tenho uma bomba com escoamento e entrada radial, que trabalha com uma vazão de 2 metros cúbicos por minuto, a uma rotação de 1.200 RPM. A largura do canal de saída do rotor é de 20 milímetros, sendo que o ângulo de saída da pá é igual a 25 graus, então eu estou dizendo lá qual é o beta. A componente meridiana da velocidade absoluta na saída é igual a 2,5 metros por segundo. Determine a altura de elevação manométrica, a potência teórica da bomba nessas condições dadas, certo? Então, com algumas informações que você mensura no rotor, você consegue determinar qual é a potência teórica e qual a altura de elevação máxima que esse rotor vai ter. Já é o início
do projeto do rotor, tá certo? Você vai precisar de alguns dados clássicos para que você consiga desenvolver os seus projetos, né? O projeto lá do rotor. Além, né, do que falta aqui, ainda é a consideração para potência teórica. Isso a gente vai ver na equação de Euler, que é a equação das máquinas de fluxo. Mas isso fica para a próxima semana. Qual o objetivo? Agora, tentem fazer esse exercício baseado no que a gente conversou. E na terça-feira a gente retoma esse exercício, vê que vocês conseguiram avançar. E depois a gente introduz a equação de Euler. Beleza? Então, é isso.